graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês, aos nossos convidados. É com grande alegria que estamos aqui novamente para trazer a palavra de Deus ao seu coração. E é por isso mesmo que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. É o finalzinho da primeira carta. Então, primeiro Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, nós iremos ler apenas os versículos de 12 a 23. Amém? É fácil de achar, viu? Está aí no Novo Testamento. Com certeza, os irmãos já acharam. Vou prosseguir com a leitura, assim diz a palavra do nosso Deus. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz que santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, ela é considerada por alguns estudiosos e alguns historiadores como o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Ela estava muito próxima da ressurreição de Jesus Cristo, do fato da ressurreição de Jesus Cristo. Esta carta, então, ela consegue demonstrar de forma bem fidedigna, de uma forma bem fiel, como estava o cenário no início da igreja de Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. Esta carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Os irmãos podem conferir isso no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 36. Paulo está falando justamente desta carta. Paulo ele faz uma viagem, essa viagem missionária, ele passa por diversas cidades. Primeiro ele passa por Filipos, depois ele vai a Tessalônica, de lá ele vai para Bereia, de Bereia para Atenas e depois ele está em Corinto. Ele faz todo esse caminho e às vezes parece que ele fez esse caminho de uma forma de um cruzeiro, né? Paulo pegou o cruzeiro, tem escala em Atenas, escala em Corinto. Não, bem pelo contrário. Esta viagem missionária, ela foi marcada, este roteiro, ele foi marcado por extremas dificuldades e uma perseguição ferrenha que Paulo teve que enfrentar. Todas essas cidades que Paulo passou, não foi porque ele quis, é porque ele foi perseguido. Ele foi perseguido em Filipos, ele foi para Tessalônica. Em Tessalônica ele é perseguido, ele vai para Bereia. E assim ele vai indo. Mas ele vai fazendo então uma base sólida que ajudou na evangelização da Europa daquela época. É interessante os irmãos notarem que a perseguição foi tão ferrenha que Paulo ele percorre 160 quilômetros de Filipos para Tessalônica para fugir de perseguição. E é em Tessalônica que Paulo ele é acusado por alguns judeus e alguns enciumados de estar virando o mundo de ponta cabeça. Esses homens, eles acusam Paulo de que o evangelho estava transformando a sociedade, estava acabando com o status quo da sociedade, estava bagunçando a ordem natural de uma sociedade. E é em Tessalônica que nós vemos a passagem que está em Atos 17, que diz: os homens que estão mudando o mundo chegaram até nós. E então em Tessalônica, Paulo ele é acusado daquilo que os romanos chamavam de lesa majestade. O que seria o lesa majestade?
Paulo agora estava anunciando que haveria um novo rei e não era César. Isso era um crime gravíssimo. E é por isso que Paulo, então, passa pouco tempo em Tessalônica e foge para Bereia. E é interessante que em Bereia, o pastor Ricardo já pregou sobre isso, que quando Paulo chega em Bereia, os bereanos, eles retinham exatamente aquilo que era bom. Eles olhavam tudo que era pregado e analisavam para ver se era realmente isso que era o cristianismo, era o evangelho correto. E então, Paulo ele sai de Tessalônica, vai para a Bereia, e é neste contexto que a igreja de Tessalônica ela é formada. Um contexto tranquilo, suave, calmo, passivo, só que não. A igreja, então, Paulo ele passa preocupações com a igreja de Tessalônica, porque ele não teve tempo de criar uma base estável para aqueles irmãos. Então Paulo pede a Timóteo que ele volte a Tessalônica. Ele volta a Tessalônica e Paulo nesse momento está em Corinto, conforme Atos 18, e ali ele explica para Paulo que a igreja de Tessalônica existe ainda e que os irmãos ainda seguem a doutrina dos apóstolos. Então é nesse contexto que Paulo, então, ele responde aos irmãos de Tessalônica algumas questões escatológicas, sendo essas perguntas sobre a volta de Jesus Cristo, que havia trazido muita confusão na mente do povo de Tessalônica, e principalmente também Paulo ele demonstra como deve ser o comportamento daqueles que nasceram de novo dentro de uma comunidade cristã. E é por isso que nessa noite, meu amado, eu gostaria de forma muito prática, uma forma muito rápida, dizer aos irmãos alguns conselhos que Paulo dá à igreja de Tessalônica, à igreja em Tessalônica, seguindo assim conselhos práticos para uma vida cristã. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com você. A começar, a minha primeira proposição aos irmãos é que você deve valorizar quem cuida de você. Se os irmãos analisarem comigo o versículo 12 e 13 de 1 Tessalonicenses 5, assim diz a palavra do Senhor: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. A igreja de Tessalonicenses, irmãos, eles passavam por um período de perseguição, entre outros problemas. Entre estes problemas, os tessalonicenses ainda não haviam compreendido corretamente sobre a volta de Jesus Cristo, como seria, como deveria se comportar, aguardando a volta de Jesus Cristo. E ainda por cima, alguns membros desta igreja não respeitavam, nem honravam os seus líderes espirituais. Fora isso, Paulo também queria se defender de falsas acusações que estão presentes nessa carta, no capítulo 1, no versículo 9, e também no capítulo 2. Paulo queria encorajar também os irmãos em Tessalonicenses sobre a perseguição e demonstrar para estas pessoas que ele também passava por perseguição. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos essa atitude de Paulo, é que nós podemos perceber que muitas vezes, meus amados irmãos, não são poucas vezes, que as pessoas que nos lideram, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, existem pessoas que acreditam que estas pessoas não passam por problemas. A vida dessas pessoas é tudo azul. Essas pessoas, elas não passam por provações. E é justamente por isso que muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que pensam que líderes podem ouvir tudo o que ele tem para dizer, sem qualquer tipo de consideração, sem qualquer tipo de filtro. Ele pode falar o que ele quiser, afinal, a pessoa é líder. E líder nem é gente. Líder não tem sentimento, não vai se magoar. As pessoas pensam que líder não sofre, não se magoam. Líderes não possuem sentimentos. E se olharmos a vida de Paulo, assim como a vida de muitos homens que foram líderes da igreja, durante a história da igreja, até os nossos dias, nós veremos que muitos deles viveram uma vida defendendo-se de acusações. Boa parte do ministério dessas pessoas foi se defendendo de acusações. E infelizmente, não poucas pessoas
sucumbiram às acusações e pressões, e infelizmente essas pessoas acabaram deixando o ministério ou até mesmo morrendo. Agora Paulo, ele escreve então à igreja de Tessalonicenses, e quando olhamos alguns dos verbos presentes, principalmente nesses dois versículos que eu acabei de falar, o 12 e o 13, nós vemos que Paulo está falando para verdadeiros líderes, não líderes nominais, não pessoas que se auto-intitulam líderes sem se entregarem a um trabalho sério. Paulo usa verbos como trabalham, presidem, admoesta, são pessoas que realmente se importavam com os irmãos em Tessalonicenses. E é interessante que o termo trabalho que Paulo usa, aqui o termo grego de trabalho, Paulo está se referindo ao trabalho agrícola. E não é o trabalho agrícola moderno que nós vemos hoje, né? O homem sentado na colheitadeira, apertando um botão e ela vai fazendo todo aquele trabalho. Não é isso. Ele está dizendo daquele trabalho braçal, como dizia um amigo meu do seminário, aquele solo que quebra enxada. Não sei onde ele está carpindo, deve ser no asfalto, mas enfim, há solos que quebram enxada. E Paulo está se retratando a esse trabalho. É um trabalho exaustivo, cansativo, penoso. Quando ele se refere a esses líderes, ele usa o mesmo termo que esse trabalho agrícola. É para alguém que se empenha em fazer o que ele foi chamado. E hoje em dia, irmãos, com o advento da internet, das mídias sociais, nós temos uma infinita oferta de opções de pastores, de líderes, para que a pessoa escolha aquele que ela prefira. Entretanto, bem diferente dessa oferta virtual, muito diferente, viu, meus amados? Nós precisamos valorizar as pessoas que realmente estão lá quando você precisa. São líderes que se dobram quando você se dobra. São pessoas que choram quando você chora. São pessoas que quando a dor bater na sua porta, com certeza você vai ligar para ela. Paulo está falando desses líderes. Apesar de nós termos toda essa oferta, todo esse buffet, né, à la carte, você pode escolher. Pode ser reformado, pode ser pentecostal, pode ser a ideologia que você quiser. Paulo está dizendo daquela pessoa que quando a situação fica difícil, você liga para ela. Você sabe que ela está orando por você. É esse líder que Paulo está dizendo. Entenda que, e aqui eu estendo a recomendação de Paulo de valorizar as pessoas que cuidam de você. Eu estendo isso para pais, mães, tios, avós, professores, filhos. Esquecemos muitas vezes de ser gratos, de demonstrar estima pelas pessoas que estão constantemente ao nosso redor cuidando de nós. Muitas vezes essas pessoas são as últimas a ouvir um obrigado. São as últimas a receber a sua gratidão. E é isso que Paulo está falando. E o que motivou Paulo a escrever isso à igreja de Tessalonicenses? Paulo escreve porque, em primeiro lugar, ele queria assegurar aos irmãos de Tessalonicenses que ele tinha interesse na igreja. E não como o interesse que acontecia na época que Paulo escreve essa carta. Alguns dos irmãos em Tessalonicenses haviam se infiltrado na igreja e estavam dizendo que Paulo não passava de um charlatão, que o Paulo usava o evangelho simplesmente para ter benefício, para ter dinheiro. E qualquer semelhança com os nossos dias é pura verdade. Existem pessoas assim. Só que essas pessoas estavam falando que Paulo fez isso, que Paulo era assim. Que o interesse dele na igreja era meramente comercial. É interessante, irmãos, porque havia por toda a Grécia naquela época impostores itinerantes que faziam exatamente isso. Era quase que uma profissão. Haviam tantas pessoas que faziam isso, espalhando, e esses homens começaram a espalhar esse boato por todas as regiões, que Paulo, então, ele não era idôneo, e sim um charlatão. É interessante que a recomendação de Paulo é para que, por causa desse trabalho árduo, dessa liderança, nós devemos sempre ter os nossos líderes em máxima consideração. E é um movimento de troca, meu amado. Não é uma via de mão única. É um movimento de troca. Paulo está demonstrando que uma vida de crescimento espiritual passa pelo cuidado mútuo. Ou seja, cuide de quem cuida de você. É interessante que hoje nós estamos comemorando... Eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito dele, então nós estamos comemorando o aniversário do nosso pastor Noedi. É uma vida que se dedicou, irmãos,
muitos anos a ensinar, a exortar e a guiar os irmãos da nossa comunidade aqui presente. Eu me lembro que eu trabalhei muito próximo do pastor Noedi e houve momentos que eu saí para tomar um café com ele e ele simplesmente chorou. E eu fiquei meio encabulado, porque eu não sabia como é que eu falo com um pastor chorando. E ele simplesmente abriu o coração e chorou por um irmão, e deu vontade de falar para ele: não chora não, que ele não merece. Agora eu não posso fazer isso, porque eu sou pastor, né? Mas na época eu não era. E deu vontade de falar assim: não chora, não chora. Quase que eu cantei para ele: pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Entendeu? Quase que eu cheguei nesse ponto. E o pastor estava com o coração pesado ali, e a única coisa que saiu foram lágrimas. Para você ver, são pessoas que colocam o amor naquilo que faz. Valorizar quem se dedica, irmãos, é algo que vem de Deus. Só quem está no Senhor consegue valorizar as pessoas que se dedicam. Uma coisa que é muito interessante, nesses dias que eu estive com Covid, em isolamento social, não houve um dia que eu não recebi ou uma ligação, ou uma mensagem do irmão mais tímido ao irmão mais atirado, que sou eu mesmo. É interessante porque são pessoas preocupadas com minha vida mesmo, e você via, às vezes o irmão: ô irmão, só estou ligando, não quero te atrapalhar não. Eu falei: não, fala mais que eu estou isolado, não estou conversando com ninguém. E de preocupação com a minha vida. Irmãos, isso é da parte de Deus. E é interessante que muitas vezes nós pensamos assim: vou mandar uma mensagem? Eu vou ligar? Isso aí faz algum efeito? Para que eu vou ligar? Veja você, que interessante, né? Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curado, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esta é a diferença que a sua consideração, que o seu respeito, que o seu amor faz. Veja que Paulo está dizendo: para serdes curado. A cura de um irmão pode estar na sua ligação, na sua mensagem. É o que Tiago 5,16 está nos dizendo. Os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Hoje de manhã o pastor Noedi citou algo muito interessante. Se tem algo que mata uma liderança, é ver os irmãos brigando entre si. Como tenhamos paz uns com os outros? Valorizando a liderança, irmãos. É o que Paulo está dizendo. Quando Paulo ele dá essas recomendações, o que ele está dizendo é que a igreja precisa ter ordem, precisa ter harmonia nos relacionamentos para que haja um crescimento na igreja. É interessante que nós não somos uma casa dividida. Isso é muito importante frisar, irmãos. É uma questão de respeito, quando você valoriza a sua liderança. Como pode uma igreja crescer espiritualmente se nós não nos respeitamos, não valorizamos os que estão à frente para nos guiar? Imagine se cada pessoa sentada num ônibus levantasse e falasse: motorista, faz assim. Você nunca ia chegar no destino sem a valorização. E aí vem a pergunta: onde estaria a nossa paz sem a valorização dessa liderança? É interessante que então Paulo passa para os versículos 14 e 15, que ele dá alguns imperativos. E quando eu falo imperativos, quase todos os verbos aqui são imperativos, são uma ordem apostólica para mim e para você. É interessante porque ele já diz logo de cara: olha, longanimidade, tenham longanimidade. E se eu puder definir um termo longanimidade aqui para os irmãos, longanimidade pode ser definido como a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outro. Isso é longanimidade. Longanimidade é ter paciência. É um fruto do Espírito. Imagine se você usasse longanimidade em todos os seus relacionamentos. Todos. Com seus filhos, em todos os lugares, com seus pais, com a sua esposa, com seu marido. E você precisa de longanimidade, porque o marido é difícil. E aí Paulo ele continua, que nós devemos consolar os desanimados, amparar os fracos. Sabe qual é o nome disso? Algo que o mundo reclama. Falta no mundo o quê? Empatia. Quando nós falamos de consolar os desanimados, amparar os fracos, Paulo está falando de empatia, se colocar no lugar do outro, ter a misericórdia.
E o que é interessante é que Paulo não está dizendo consolar de qualquer forma, não é para dar um tapinha nas costas e falar assim, não, vai passar, relaxa, o tempo cura tudo. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que quando nós nos colocamos a consolar as pessoas, através dos frutos do Espírito, nós estamos passando para a pessoa uma viva esperança. E rapidamente, irmãos, eu gostaria de passar para a minha segunda preposição, já caminhando para o final. Paulo então nos apresenta também que nós devemos valorizar nossa vida com Deus. Dos capítulos 16, 17, 18, 19 e 20, rapidamente, gostaria de analisar o 16 que diz, regozijai-vos sempre, e é um imperativo, ele está dizendo que você tem que ser alegre sempre. A palavra regozijar pode ser traduzida por alegria. E é interessante que a alegria espiritual, ela é diferente da alegria mundana. Você sabia que existe isso, a alegria espiritual e a alegria mundana? Simples, a alegria espiritual, ela não depende de circunstâncias externas para acontecer. O mundo está acabando, o mundo está caindo lá fora, e o crente está como? Alegre. O mundo não entende isso. Já a alegria mundana, ela só ocorre se as situações externas forem favoráveis. Se as coisas estiverem bem, eu estou alegre. Se não estiverem, eu não estou alegre. Paulo está dizendo da alegria espiritual, do fruto do Espírito. Alegria. Não importa o que está acontecendo. Isso é mostrar que eu confio em Deus. Eu confio que Deus cuidará das situações. Seguindo adiante, ele diz, orai sem cessar. Veja que interessante. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. É como se Paulo estivesse dizendo, regozijai-vos sempre, orai sempre. Irmão, se falta alegria na sua vida, com certeza falta oração. E nós estamos aqui de novo falando da importância da oração para o cristão. Paulo está dizendo justamente isso, que a oração, ela nos conduz à alegria do Espírito Santo. Sem oração, não há alegria. Irmãos, uma coisa muito séria. O tempo que você dedica em oração é o tempo que você tem de alegria. Se a nossa oração não passa da nossa oração formal, acordei, deixa eu orar porque faz bem. Escovar o dente, orar, tomar café. Eu vou almoçar, faz bem, agradecer, então vou orar também. Se é essa a sua rotina de oração, essa será a sua alegria. Se falta alegria em nosso coração, irmãos, com certeza está faltando oração. E é na oração que eu consigo comunicar a Deus aquilo que está tirando a minha alegria. E é quando a oração é respondida que a minha alegria é renovada. E em seguida Paulo ele coloca em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E este é o resultado de um coração alegre que ora. Ele dá graças em tudo. Vê que não está desassociado, uma coisa está ligada à outra. Um coração alegre, um coração grato, é um coração alegre. Não há como uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, que ora, ter um coração ingrato. É impossível. Gratidão é o reconhecimento do agir de Deus independente das circunstâncias. Em seguida Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Se há uma atitude que constantemente nós praticamos, é a extinção do Espírito Santo na nossa vida, através dos nossos pensamentos e palavras. E veja você como uma coisa leva a outra. Acompanhe o meu raciocínio. Quando você não tem tempo para orar, minha alegria já está mais ligada a coisas transitórias, e em mim se apresenta agora um coração extremamente egoísta, que coloca em primeiro lugar eu. Eu estou em primeiro lugar. E por fim eu já não valorizo mais quem cuida de mim. Não valorizo. Não me importo com os meus irmãos. Minha paciência, Jesus, minha paciência é extremamente curta. E minha gratidão é apenas aos meus próprios esforços. Eu sou o cara. Eu faço. Sou eu que faço. A chama do Espírito então está fumegando. Sabe o que é fumegando? É aquele pavio que fica assim, vai apagar, não vai. Parece vela de aniversário, você assopra, ela volta. É a mesma coisa. Vai fumegando, falhando, piscando na vida. A consequência disso, muitas vezes, está na próxima recomendação de Paulo. Sabe qual é? Não desprezei as profecias. E quando Paulo fala profecia aqui, irmãos, ele não está falando de um horóscopo gospel. Ele não está falando de uma adivinhação.
O que Paulo está falando é da palavra de Deus. É do anúncio da palavra de Deus. Daquilo que Deus está dizendo ao seu coração. E muitas vezes pode vir de um louvor que move o seu coração, ou da lista da leitura da Bíblia, que todo segundo é enviada para você. A palavra de Deus, ela nos dá vida, nos corrige e nos anima. Nós não devemos desprezar a palavra de Deus, pois é através dela que sei que Deus me ama e cuida de mim. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus está falando ao seu coração. E note que da mesma forma que a consequência quando nós não praticamos o que Paulo está dizendo, nos leva a uma vida cristã frívola, uma vida cristã apática, um cristianismo que tanto faz, tanto fez. O contrário também é verdade. Agora siga o meu pensamento, o contrário daquilo que eu te disse. Quando você pratica o que Paulo está dizendo, olha que coisa interessante. Nos leva a uma vida vibrante. Não são pensamentos desassociados. Olha o que acontece. Quando você valoriza a sua liderança, você experimenta de um cuidado ímpar. Olha que interessante. Promovido por um cuidado mútuo, gerando a alegria que vem do Senhor, me motivando cada vez mais a orar sem cessar por meus irmãos, tirando totalmente o foco de mim. Agora o foco é no meu irmão, gerando um coração grato por aquilo que eu tenho. Mas olha que interessante, me movendo a ouvir a palavra de Deus, me abstendo do mal e me fazendo reter o que é bom, com a prática daquilo que Paulo está dizendo. O que Paulo está apresentando nesses versículos é uma forma de cristianismo prático, para ser usado segunda-feira. Um cristianismo genuíno, sem máscaras. Um cristianismo que funciona. Todas essas coisas, irmãos, que Paulo está dizendo, passam por um lugar. Passam pela cruz de Cristo Jesus. Todas essas coisas foram conquistadas para você na cruz de Cristo Jesus. Somente pelo nosso reconhecimento ao sacrifício e ao amor que Jesus Cristo tem por mim e por você, é que nossas vidas se rendem a Jesus Cristo. E aí eu posso entender o agir de Deus em minha vida. E é porque Jesus me amou e se deu por mim, que eu me regozijo, que eu tenho um coração grato, que eu oro sem cessar, que eu não desprezo o Espírito Santo e nem a palavra dele. Tudo isso passa pela cruz de Cristo Jesus. E finalizando, o versículo 24 nos diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É tanto uma constatação, quanto uma promessa. Deus fará. Deus fará em mim e você. Deus está te prometendo isso. É interessante que as qualidades, as características espirituais que Paulo menciona, fazem todas, irmãos, fazem parte dos frutos do Espírito apresentado em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade. Não é possível, queria te dizer isso, não é possível criar estas qualidades espirituais. Elas só se desenvolvem quando nós nos entregamos ao Espírito Santo e permitimos que Ele nos controle. Não é você. É Deus em você. É o Espírito Santo em você. Não vem de mim. Não vem de você. Ah, mas eu sou um homem bem calmo. Não vem de você. Eu sou longânimo. Pode perguntar. Vem de Deus. Mas eu sou uma pessoa amável. Vem de Deus. Não vem de você. Não é da sua natureza decaída. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Vem do agir de Deus em mim, em você. É uma construção até que Cristo ser formado em nós. Somente assim eu posso compreender e entender que eu posso me regozijar, eu posso ser grato, eu posso orar sem cessar. Eu entendo o mover do Espírito Santo na minha vida. E com certeza a palavra de Deus renovará o teu coração. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, vamos orar nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Conselhos preciosíssimos que o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo e que chega até os nossos dias. Vivemos numa sociedade tão dualista, Pai, que faz uma dicotomia entre esses valores, Pai. Eu posso escolher ser amável, mas eu não preciso ser grato.
Eu posso escolher, ó Pai, ser paciente ou não. É isso que a sociedade prega e muitas vezes é isso que a sociedade colhe: intolerância, violência, falta de paciência. Mas o Senhor, Deus, Tu providencia aos Teus filhos, Pai, os frutos do Teu Espírito Santo. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa, Pai, invadir os corações, possa encontrar terreno fértil nos corações, ó Pai, e que possamos produzir esses frutos. Dai-me mais paciência, Pai. Dai-me mais, Pai, vontade de orar. Que eu possa entender que minha alegria vem do Espírito Santo e não das coisas que eu tenho. Pai, que o Teu nome seja glorificado na minha vida, Pai. E que Tua palavra jamais, Pai, jamais seja desprezada pelo meu coração. Que o Teu Espírito Santo habite ricamente em mim, ó Pai. E como disse Davi, Pai, que o Senhor sonde os corações. Que o Senhor retire os caminhos maus. Pedimos a Tua presença aqui nesta noite, ó Pai. É o que eu peço no nome santo e eterno do Teu Filho Jesus. Amém.